Irmãos, é com muita alegria que estamos aqui nesse dia, onde hoje comemora-se o dia da ressurreição, né? Domingo de Páscoa. E eu trouxe esse texto que está no Evangelho de João, no capítulo 20, e eu gostaria de fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 9. Você que está com a sua Bíblia aberta, acompanhe, por favor, essa palavra, que diz assim: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Versículo 3. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Versículo 5. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Versículo 8. Então, o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Versículo 10. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Irmãos, esse texto ele é espetacular. É um texto que nos faz ficar mais fortes espiritualmente, porque esse texto ele traz para nós algumas coisas muito interessantes, e uma delas é que o versículo 9, eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. O título dessa palavra, dessa mensagem: o sepulcro está vazio. Você pode repetir? O sepulcro está vazio. Este é o maior legado da Escritura. O cristianismo, ele tem esse ponto de grande importância. Nós cremos em alguém que venceu o maior inimigo, que é a morte, porque o túmulo de Jesus está vazio. Aleluia. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou no terceiro dia da sua morte. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 26, Paulo, ele deixou registrado: o último inimigo a ser vencido é a morte. Então a morte é considerada como inimigo, e Jesus a venceu na cruz do Calvário. O Evangelho, ele é muito expressivo, ele bate muito forte na questão da riqueza do cristianismo ao qual nós abraçamos. E o evangelista João, ele foi muito feliz ao deixar esse registro. Olha só o que ele deixou: era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. João, ele foi extremamente feliz, porque essa declaração nos faz pensar, nos faz fazer boas reflexões para fortalecer a nossa fé. E o fato de pensar é muito importante, pois neste caso nos leva a entender por que foi necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Por que isso é tão importante para nós cristãos?
Hoje, quando nós temos o privilégio de contemplar a cruz vazia em muitos templos que tiveram essa felicidade de botar a figura da cruz, mas vazia, porque isso vai voltar aos primórdios, onde Jesus esteve pregado na cruz. Então esse símbolo do cristianismo, da cruz vazia, ele é muito importante. Templos cristãos por todo o mundo que tem essa felicidade. Eu acho que essa igreja, no projeto original, se não me engano, tinha a figura da cruz, não tinha? Não sei por que não levaram avante, porque isso é fundamental, né? E é um fato tão importante e tão significante que há países que são contrários ao cristianismo, estão derrubando as cruzes das igrejas. Vocês sabiam disso? Em pleno, séculos depois, alguém ainda se preocupa com a cruz, porque ela fala forte, contundente, alguém que venceu a morte. Aleluia. Isso é muito importante. Zé Roberto levantou a mão. Aproveitando essa fala, pastor, a gente podia idealizar um madeiro ali, com as luzinhas de LED, um tamanhozinho compatível, colocar em cima do altar. É uma forma, né? Então, fica aí essa sugestão do Zé Roberto, se os irmãos toparem, né? A cruz vazia leva uma mensagem de fácil leitura. Se ela está vazia, porque se ela é uma cruz, está vazia, porque alguém já esteve ali. Jesus venceu a morte. Há um hino do cantor cristão, o 197, que no final nós vamos cantar, é a frase que diz: a cruz ainda firme está, porque alguém a usou, mas não precisou ficar pregado nela. E aí surgem algumas perguntas que eu quero, juntamente com vocês, trabalhar aqui. Por que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos? Isso é uma pergunta. Por que esse fato é tão importante para o cristianismo? É outra pergunta, a gente vai tentar responder, né? E algumas considerações que são, assim, fundamentais. Em primeiro lugar, a cruz está vazia porque ela foi profetizada lá no Antigo Testamento. Era necessário para que as Escrituras como um todo, o Antigo e o Novo Testamento, estivessem completos, né? O cânon, né, da Bíblia, ela foi estabelecida com esta fundamentação de algo que foi anunciado e foi concretizado. A Bíblia ela foi encerrada, né, quando foram vários concílios, depois de muitas disputas ali. Hoje nós temos uma Bíblia completa, uma Bíblia oficial, que não pode ser mudada, porque ela está estabelecida lá nos originais, e a gente carrega hoje uma Bíblia, que é a Palavra de Deus. Veja só, aqui, Lucas 24, 25 e 27, Jesus, ele, após a sua ressurreição, ele teve que trabalhar em alguns corações que estavam entristecidos, machucados, porque pensaram que Jesus foi vencido pela morte. Então, nesse texto de Lucas 24, 25 a 27, Jesus com aqueles dois lá no caminho de Emaús, ele disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E ele disse: não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés
e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ele está falando do Antigo Testamento. E aí você vai ter muitos exemplos. Eu não vou citar todos eles aqui, mas, por exemplo, no Salmo 16, versículo 10, diz assim: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Jesus, a Escritura diz que ele ficou 3 dias, mas ele, quando saiu dali, ele ressuscitou com um corpo novo. Ele não passou pelo fato da decomposição que a morte traz a todas as pessoas. 16:10, dá uma conferida aí. Salmo 16:10. Também o profeta Isaías, ele foi mais longe, quando ele profetizou em seu livro, capítulo 26:19, mas os teus mortos viverão. Profecia de Isaías 26:19, seus corpos ressuscitarão, vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. Que beleza! Também o profeta Oséias, capítulo 13:14, ele diz assim: eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. E ele pergunta: onde está, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Então o Antigo Testamento, ele está falando desse fato que aconteceu com Jesus ao vencer a morte. Em Atos capítulo 13, versículo 32, o apóstolo Paulo, ele estava pregando, testemunhando em Antioquia, e ele, na sua pregação, na sua mensagem, ele dizia: nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: tu és o meu filho, hoje te gerei. Salmo 2, versículo 7. Então, irmãos, a gente precisa entender essas coisas. Em segundo lugar, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos pelo seguinte: primeiro, para cumprir as Escrituras; segundo, porque é fundamental para o cristianismo. Hoje, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã, seria inútil a nossa pregação, seria inútil a nossa fé. Sabe lá o que é isso? Você ver que Jesus venceu a morte. 1 Coríntios 15:14, né? Então, isso é para edificar a nossa fé, para tirar de nós todo o medo da morte. Tem gente que, quando fala em morte, se pela de medo. Tem gente que passa no cemitério ali, faz o sinal da cruz. É medo da morte. O crente não pode ter medo da morte, porque Jesus venceu. Amém? Em terceiro lugar, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, porque é a vitória sobre o pecado. Hebreus 9:28 diz assim: Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que aguardam. E aqui estamos nós aguardamos. Romanos 4:25, foi para justificação dos que creem. Romanos 8:34, olha que versículo extraordinário. Quem os condenará? É uma pergunta. Eu acho que é uma pergunta retórica. Ela já traz a resposta.
Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e lá Ele intercede por nós. Pode dizer glória a Deus? Temos alguém, irmãos, que já passou por esse vale de lágrimas, e ele sabe o que a gente sofre, e ele está lá, e ele diz: olha, Pai, abençoa aquele lá, eu sei o que ele está sofrendo, eu sei. Então, Jesus, foi necessário que ele ressuscitasse dos mortos, porque isso foi a vitória do pecado. O pecado já não tem mais efeito na vida do cristão, todos os pecados, e a Bíblia diz que nós antes conhecemos a Cristo, éramos pecadores como todas as criaturas. Em quarto lugar, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, porque é a garantia da nossa ressurreição também, futura, que está escrito em 2ª carta de Coríntios 4,14, 2 de Coríntios 4,14, nos diz: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará. Glória a Deus. Era necessário então que Jesus ressuscitasse dos mortos para cumprir as Escrituras, para a eficácia da nossa fé. Isso é fundamental para o cristianismo, para a vitória sobre o pecado, para garantir a nossa redenção futura. E tem mais coisas, mas a gente vai parar por aqui. E aí você pode dizer: ah, mas isso é bom demais. Mas para que você possa ser merecedor dessa bênção, você precisa tomar uma decisão, você precisa crer e receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Isso é fundamental, é o principal. E aí você vai receber o presente de Deus para a sua vida. Receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, como seu Senhor. Então, Jesus Cristo, Ele vai dar a você esse presente, de você viver nessa terra cheia de problema, mas com uma esperança de uma vida futura. Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Sem Ele estamos separados de Deus. A Bíblia diz que sem Jesus nós espiritualmente estamos mortos. Então a gente precisa dele. É a coisa mais importante nessa vida. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 10 e 12. Tenho certeza que tem gente aqui que sabe de cor, mas eu fiz uma colinha aqui. 1 de João 5, 10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E esse é o testemunho. Qual é o testemunho? Deus nos deu a vida eterna, mas esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmão, isso é sério, hein? Faça uma avaliação dos seus amigos, seus parentes, e faça essa pergunta a eles. Olha, a maioria da resposta, se você o fizer, eles vão dizer: Deus quem sabe. Mas a resposta Deus já deu. Se você crer, você tem a vida que está em Cristo Jesus, que intercede por nós. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, não há choro, remorso nem dor que consiga remir a qualquer pecador, só o sangue do bom Redentor. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz: vida em mim acharás.
Terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele tudo por ti já sofreu. Deus estende um convite ao maior transgressor, de Jesus que por ti padeceu. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele divide em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele de vida eterna eu te dou. Nunca perecerás, crendo em Cristo Senhor, segurança em Jesus gozarás. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele divide em mim acharás. Pai querido, nós te adoramos e agradecemos pelo fato de Jesus ter sofrido ali na cruz do Calvário para nos dar vida. E isso, Senhor, não tem preço. Nossa vida hoje tem essa garantia porque Jesus pagou esse preço tão alto. Nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio que temos de crer nessa palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.